Bom, vamos então iniciar nosso evangelho semanal, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, ao nosso divino e amado Mestre Jesus, pelo seu evangelho libertador, consolador, transformador. Agradecer também às equipes de mentores do Evangelho no Lar, que se fazem presentes, aos mentores da Casa Nova Era, a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que se faz presente por todas essas equipes espirituais. Agradecidos que somos, sempre, por esta maravilhosa oportunidade de refletirmos em torno do Evangelho de Cristo, vamos sempre dizer e agradecer por esta maravilhosa oportunidade, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Mais um ano que se inicia, graças a Deus, vivos, encarnados. Sejamos todos muito bem-vindos para mais um ano de muito aprendizado com o nosso querido e amado Mestre Jesus. Estamos todos convidados a participar desta ferramenta para fecharmos as nossas portas para energias não tão boas, que infelizmente ainda rondam o nosso planeta, o nosso lar, a nossa casa Nova Era, e também para trocarmos as nossas próprias energias, que sempre se fazem através da prática do Evangelho, semanalmente, tão necessária e tão recomendada por todos nós. Este ano, nós iremos iniciar com um novo livro. É um livro ditado por diversos espíritos, foi escrito por Chico Xavier, com participação ou divisão, do Valdo Vieira, que escreveram este livro e que tem como título, do livro O Espírito da Verdade. Talvez quando a gente fale do Espírito da Verdade, para muitas pessoas acreditam que seja uma pleia de espíritos, que trazem mensagens do Cristo, que trazem a energia de Jesus. Outros, como eu, e até por diversas citações em livros espíritas, no próprio Evangelho, no próprio Livro dos Médiuns e nas obras da codificação, nós, quando ouvimos falar do Espírito da Verdade, todas as palavras e os ensinamentos contidos nas mensagens nos remetem ao Cristo. Então, para nós acreditamos sempre que o Espírito da Verdade é Jesus, que usa esse nome para escrever e nos ensinar através das suas palavras. E hoje nós começaremos com um tema que precisamos colocar em nossa vivência para que se torne
essa vivência muito mais suave, tanto para nós como para o próximo. Porque não adianta a gente ter simpatia e bondade, né, se ela não é recíproca. Mas antes de entrarmos nesse tema, que é o item 4 deste livro, simpatia e bondade, nós encontramos reflexões de Emmanuel, que é ele que escreve esse título, Simpatia e Bondade, neste livro. Ele nos leva à Bíblia do Caminho, onde ele fala também que no capítulo 9 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, aonde Kardec destaca que trata da paciência como uma virtude, destacando ela, né, como uma caridade meritória, essencial para suportar as provas de nossa vivência. E que a dor é uma bênção para o progresso, sendo mais fácil perdoar e olhar para o alto do que ficarmos reclamando. Pois a cada reclamação, o nosso fardo se torna muito mais pesado. E se nós não reclamarmos e, na realidade, tivermos em nossa consciência, começando mais um ano, e dizendo sempre que nada é por acaso, o nosso fardo se torna muito mais suave, muito mais leve, com muito mais fé. E a prática da caridade, ela se torna, diríamos assim, que muito simples, muito fácil de ser utilizada. Porque com simpatia e bondade, ela abrange tudo aquilo que um homem de bem, que será o nosso título do Evangelho, né, de hoje, nós iremos falar. Mas foi só uma pincelada, no qual o Emmanuel nos chama muita atenção nesse capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E aí agora, né, voltando ao nosso tema, simpatia e bondade, as reflexões de Emmanuel são muito interessantes, porque ele já começa nos chamando a atenção para um despertar. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor: simpatia e bondade. A árvore frondosa é plena de vigor, solicita o apoio do sol e solicitude do vento para conservar-se e estender-se às suas próprias propriedades vitais. Então vejam, quando um ajuda o outro, a bondade, né, se faz presente, né? E com muita simpatia em amparar e ajudar ao outro, a própria natureza vem nos ensinar que tudo está em redor de um ciclo. Nesse ciclo de apoio, de simpatia, de caridade, de fé, não é? Fazem com que cada um se erga com a ajuda do outro. Que coisa interessante. Olha o que ele nos fala agora.
o animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o caminho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornando-se enfermiços e infelizes, se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são indispensáveis para o esforço de cada dia. Olha, é muito interessante, porque aqui a gente já começa quando ele diz assim: no plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que precisa de dois derivados naturais do amor. Então, quando ele fala desses derivados, né, a gente está vendo claramente que todos nós somos detentores de muitas virtudes, né? E virtudes que devem ser colocadas em benefício de amparo, acolhimento, né? Que pode começar, como ele cita ali, né? Da terra, né? Que faz com que o próprio animalzinho se adapte, né? O passarinho, os pets em geral, né? Se adaptem à forma com que a natureza os acolhe e os ampara, não é? Vejam que coisa interessante. E nós, como é que conseguimos conquistar a simpatia, né, de alguém, não é? Como é que a gente consegue conquistar essa fraternidade? Eu não vou chamar nem de bondade, vou chamar de fraternidade para com o outro, através do acolhimento. Como é que a gente consegue isso? Eu vejo sempre através de um sorriso, de um aperto de mão, às vezes, né? Um beijo fraterno, que eu já declarei que eu gosto muito de abraçar e de beijar, e assim por diante. E não podemos esquecer das palavras mágicas, como um bom dia, boa noite, seja bem-vindo, e assim por diante. Tudo se tornará, com isso, uma interação muito mais fácil, mais suave, né? Na qual a gente vai sendo o que? Um instrumento de simpatia e de bondade, né? Nós poderíamos até citar, né, alguns exemplos, né, que já presenciamos, né? Mas eu gostaria de falar alguma coisa, lembrando disso, da nossa recepção. Da recepção, não só da casa espírita, mas também no nosso lar, né? Mas na casa espírita, quando a gente entra numa casa de oração, vou lembrar da nossa casa espírita, né? Não vou citar a Nova Era, porque nós estamos aqui para dizer o nome, né, de aqui ou acolá, mas dizermos sim que é um local que já o nome nos chama a atenção. Recepção. O que é recepção? É recepcionar a pessoa, né? É fazer com que aquela pessoa se sinta bem, que ela possa, né, sentir firmeza, né? Seja pelo sorriso, seja por aquela palavra bom dia, boa noite, seja bem-vindo, em que posso lhe ajudar. Veja, dessa forma se torna muito mais fácil, né? Para a gente se sentir acolhido. Indistintamente,
não é? Nós não estamos falando isso pela cor da pessoa, pela posição social, pelos diplomas, não. Todas as pessoas que nos procuram, né? Nós temos que sermos simpáticos, fraternos, que é a palavra que eu vou usar em nome da expressão que ele cita aqui, bondade, né? Eu acho que a fraternidade está para aquele que gosta de ser fraterno, né? E aí eu penso, como é que a gente se sentiria se chegássemos na casa de uma pessoa, né? De um parente, né? Que olha para a gente e fala, tudo bem? Não nos convida a entrar, não nos diz bom dia, boa noite, ah, que prazer em te ver aqui, não é? Assim também nós nos sentimos, ao sermos, diríamos assim, que bloqueados na nossa recepção. Porque quando aquela pessoa chega, aquela pessoa que está ali, ela tem que ter um feeling, né? E dizer, como já dissemos, seja bem-vindo. É a porta, né? Que se abre. Que a pessoa fala, nossa, é aqui mesmo que eu vou conseguir explicar os problemas, as minhas amarguras, as minhas dificuldades, tirar as minhas dúvidas, né? E se não for assim? Imaginemos ao contrário. Mas quero voltar a dizer, não estamos julgando ninguém e nenhuma instituição. Apenas estamos mostrando como a simpatia e a fraternidade ou bondade abrem portas. Fazem com que as pessoas interajam de uma forma muito simples, sem muito, como diz os jovens, mimimi, né? Então, é isso que a gente está tentando mostrar hoje, né? Continuando, Emmanuel, procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aquele que te odeia, com os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre as criaturas. Está aí, ó, exatamente o que a gente acabou de falar, não é? Como é gostoso a gente chegar aí na nova era, no dia da nossa palestra, e as pessoas, em nós mesmos, né, nos sentirmos diante de uma família, né? Então é isso que a gente fala, né? Que a simpatia é recíproca, né? Desde que a gente se expõe. Porque muitas pessoas não têm essa simpatia exposta, né? E a gente sabe que, infelizmente, às vezes, né, pela criação, pela posição, né, que a pessoa tem, ela se fecha atrás de um véu, através de uma máscara, né? E que, na realidade, a gente só dá aquilo que a gente tem. E às vezes, infelizmente, essa fraternidade, essa simpatia, essa bondade ainda não despertou, mas a gente sabe que é uma qualidade que está em todos nós, seres humanos. E até mesmo nos bichinhos, né? A gente vê o cachorrinho, quando a gente brinca com ele vem abanando o rabo, ele já se torna, né, dócil, muito mais fácil, e assim por diante. Continuando, Emmanuel, enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e, e o companheiro retribui-te com auxílios originais e
incessantes. Interessante, não é? Envolve em tua generosidade fraterna, voltou a falar em fraterna, vejam, a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirá imprevistas nuances do amor. Não despreze a simpatia e a bondade ante as lutas alheias. E a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida. A simpatia, a fraternidade, ou até mesmo a bondade, fazem parte dessas virtudes, né, que o Criador colocou dentro de cada um de nós no momento da criação. Bem como a caridade, né? Bem como a paz, a fraternidade, fazem parte da arte de amar. E é onde a gente vê que o Cristo nos chama a atenção. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você é simpático, se você é fraterno, se você é bondoso para com o outro, independente da situação, com toda certeza será retribuído a você da mesma forma. E foi por isso que Jesus sempre nos recomendou a arte do amor como a primordial chave para a nossa vivência. Desde o momento da nossa criação, e a cada encarnação, isso se faz mais latente dentro de nós. Então é necessário nós fazermos dessas ferramentas que estão dentro de nós, ou virtudes, né? O nosso grande ápice do amor. Bom, agora nós vamos para o nosso capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Interessante, né? A gente estava falando agora de bondade, simpatia e fraternidade, né? Que coisa interessante. E agora a gente vai falar, na realidade, dos pobres de espírito. Bom, vamos lá, né? Não vos. Item 13. Lição do homem inteligente na terra. Tudo a ver, né, meu? Tudo a ver. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber sem limites, muito estreitos, no mundo em que habitais. Suponhamos, sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos, se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência e quer que a utilize para o bem de todos. É simpatia, né? Fraternidade, né? Trazer o outro, né? Para estar contigo, né? Para que juntos possamos caminhar em prol do progresso, em prol da evolução. Um pouco importa se sabemos um pouquinho mais, se sabemos menos, mas o importante é nós nos auxiliarmos para que mutuamente nós possamos crescer juntos, né? Esse é o propósito de estarmos aqui na Terra, né? E não para acharmos que somos melhores que alguém, né? E ele começa muito claro: não vos ensoberbais do que sabeis. Muito pelo contrário, disponibilize ao próximo,
o pouco ou muito que você sabe, né? Jesus já disse, a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta a gente ter um autoconhecimento se a gente não partilha isso com aquele que tem necessidade, com aquele que precisa, não é? Crescer juntamente conosco. Financeiramente também, né? Porque podemos auxiliar ao próximo, aquele que passa por suas provas, por suas expiações. Então é uma missão muito grande, como ele diz aqui, né? Do homem inteligente na terra. E aí ele conclui assim: é uma missão que vos dá, pondo-vos na mão o instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A ele quem? Ao Pai, ao conhecimento, ao progresso, à evolução, aos ensinamentos do Cristo, a se tornar seres melhores, né? Então nós somos sim instrumentos. E aí ele conclui com uma expressão maravilhosa que eu quero encerrar o nosso evangelho. Olha que coisa linda. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Que direis? Se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão, direis que é horrível e que ele merece expulso? Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Então aqui fica a nossa reflexão. A inteligência que recebemos, o aprimoramento que é feito a cada reencarnação, ou como dizem, reprogramação, né, fazem parte da nossa jornada evolutiva. Tanto para que nós possamos evoluir, mas também auxiliar ao próximo em sua jornada evolutiva. Então nada é por acaso. Tudo tem um ciclo. E esse ciclo deve ser encerrado por cada um de nós. Hoje nós somos pais, amanhã seremos avós, amanhã seremos netos, bisnetos, tataranetos, amigos, conhecidos e assim por diante. Desculpa. Então, é isso, meus irmãos. Simpatia, fraternidade, caridade e bondade. Estas são algumas das virtudes que fazem com que o nosso amor seja sempre a chave para o progresso evolutivo de todos nós. Então, sendo assim, já estamos encerrando o nosso horário, que deve sempre ser cumprido, né? Por disciplina, que também é uma virtude, não é? Então nós vamos, neste momento, encerrar o nosso evangelho, pedindo às equipes espirituais, de mentores do Evangelho no Lar, de mentores da nossa casa, mentores de cada um de nós individualmente, que possam fluidificar as águas que trouxemos, que estão diante de nossos olhos, para que nesse momento toda e qualquer energia que tente nos abalar, energias não tão boas, mas que dentro dessas águas, esses amigos espirituais, possam fluidificar para cada um de nós, de acordo com a sua necessidade
as bênçãos, as energias sãs para a nova renovação. Porque não adianta nós dizermos que encerramos o ano e começamos um novo ano sem que tenhamos o propósito de nos melhorarmos a cada ano. A melhor a cada dia, a cada segundo, a cada manhã, sendo simpático, sendo amoroso, sendo fraterno. E assim, começamos hoje uma nova etapa de nosso ciclo e pedimos às equipes espirituais que nos fortaleçam, nos amparem e nos iluminem nessa caminhada, para que possamos, de mão junto, com todos os nossos irmãos, independente de cor, independente de raça, independente de fé, que sigamos juntos em caminho no qual encontraremos sempre o amparo da espiritualidade, do nosso querido Mestre Jesus, de nossa Mãe Maria de Nazaré e todos os benfeitores espirituais. E assim, encerrando esse nosso estudo, essa nossa conversa, esse nosso evangelho, vamos dizer e pedir para que nos tornemos instrumentos cada dia melhores. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos amigos, irmãos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que possamos ter um ano cheio de bênçãos, no qual cada um de nós possa ser, sim, um instrumento de evolução, um instrumento de propagação desse Evangelho do Cristo. Como já disse, que é libertador, é transformador e é consolador. Fiquem em paz. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Até a próxima, se assim nos for permitir. Muito obrigado.